Uma aplicação muito interessante da flexão composta é a ideia de protensão. Você já deve ter ouvido falar nisso. Imagine que eu tenho aqui essa viga biapoiada e essa viga é constituída de um material que tem a resistência à tração muito inferior à resistência à compressão. A resistência à tração, eu estou indicando por sigma barra tensão admissível. Existem outras maneiras de indicar isso, né? Então a tensão admissível à tração é 1 kN por centímetro quadrado, a tensão admissível à compressão é 10 vezes isso. O concreto é mais ou menos isso, né? Um material que resiste muito mal à tração na comparação com a resistência à compressão. Então, obviamente, estou querendo aqui simular uma ideia que se usa em estruturas de concreto. Digamos que eu queira calcular o maior carregamento transversal que eu posso aplicar a essa viga. Bom, se vocês fizerem aqui o diagrama de momentos fletores, esse é um diagrama com o qual todo mundo está familiarizado, né? Um diagrama triangular. E o momento fletor máximo, aqui vamos fazer as coisas em centímetro, né? Por que centímetro? É porque ainda não atribuí uma unidade para o P, né? Então, o momento fletor máximo é o PL sobre 4, né? Se quiserem pensar dessa forma, imaginem que essa reação aqui vai ser P sobre 2. Então, o momento fletor aqui vai ser P sobre 2 vezes 200 centímetros, o que vai dar 100P. E 100P em centímetros, né? É o P vezes 400 dividido por 4, PL sobre 4. Bom, então, na seção mais solicitada, qual que é a situação? Que é a seção do meio do vão, né? Imagine que essa aqui seja a seção do meio do vão. Está aqui o eixo da barra. A solicitação nessa seção vai ser um momento fletor tracionando embaixo, valendo 100P, desse jeito. Né? Bom, a distribuição de tensões correspondentes, a gente sabe como que é alguma coisa assim. Tração embaixo, compressão em cima. E essa tensão máxima vamos colocar aqui, eu não vou escrever equações aqui, vamos fazer direto isso aqui, ó. A tensão máxima na flexão é o momento fletor dividido pelo W, né? O W dessa seção transversal, em relação ao eixo Z, é o BH2 sobre 6, lembram disso? Então, no nosso caso, vai ser 12 vezes 50 ao quadrado dividido por 6. Isso aqui vai dar 5.000 centímetros cúbicos. Né? Esse é o W. Bom, então essa tensão máxima aqui vai dar momento 100P dividido por 5.000. O que vai dar P sobre 50. Tá? E essa aqui embaixo também, P sobre 50. Muito bem, como é que eu calculo o maior P que eu posso aplicar? Bom, eu imponho que essas tensões, é preciso que elas atendam a esses critérios, elas não podem superar a tensão admissível, né? E como a tensão admissível, a tensão máxima de tração é igual à tensão máxima de compressão,
Quem vai mandar nesse dimensionamento é que é a tensão admissível à tração, não é isso? Porque é a menor delas. É preciso que P sobre 50 eu deveria escrever uma inequação, mas eu vou escrever como a gente costuma fazer. Eu vou impor que essa tensão aqui seja igual à tensão admissível à tração. Em quilonewton por centímetro quadrado, isso aqui dá 1. Tá? Então daqui a gente chega num P máximo de 50 quilonewtons. Por que esse é o maior valor de P que eu posso aplicar? É porque essa viga resiste muito mal à tração, né? Então, para que não seja excedida a tensão admissível à tração de 1, o maior valor de P é 50. Mas do ponto de vista da compressão, está sobrando. Ela aguentava 10 kN por centímetro quadrado de compressão. E aqui, na verdade, ela está submetida só a 1 kN por centímetro quadrado. Se eu representar aqui em rosa o que seria a capacidade resistente dessa seção, eu deveria desenhar uma coisa assim, né? Isso seria a capacidade resistente. A barra, esse material aguenta 1 de tração, mas aguentaria 10 de compressão. Ou seja, eu estou aproveitando muito mal a resistência à compressão desse material. A baixa resistência à tração está condicionando a capacidade resistente dessa viga, né? O maior valor do carregamento transversal pode ser aplicado. Bom, como é que a gente poderia melhorar essa situação? A ideia é a seguinte: a flexão não tem jeito, ela gera tração de um lado e gera compressão do outro. E nós temos um problema com a tração, na comparação com a compressão. Que tal se eu gerasse nessa viga um estado inicial uniforme de compressão? Se eu aplicasse uma força normal de compressão nessa viga, gerasse em todos os pontos tensões de compressão. Se na viga comprimida dessa forma eu aplicar agora o carregamento transversal, naquela seção do meio do vão tendem a aparecer tensões de tração e tensões de compressão. Então, na comparação com esse caso, a tensão de compressão no meio de vão vai ser um pouco maior, porque eu tenho aquele estágio de compressão inicial. Mas a tensão de tração está sendo combatida por essa compressão inicial. Ou seja, essa compressão inicial vai permitir que eu aplique um momento fletor maior, né? Porque a tração máxima vai ser combatida pela compressão uniforme. Vamos ver como é que funciona isso. A ideia é a seguinte, eu já fiz algumas figuras aqui só para ficar mais curta a história. Eu vou aplicar também aqui uma força normal de compressão. Tá? Isso não muda o diagrama de momentos fletores, então aqui na seção do meio do vão eu continuo tendo um momento de 100P tracionando embaixo. E além disso, existe uma força normal de compressão, que eu estou chamando de N. Isso é flexão composta, né? E para resolver essa flexão composta, nós vamos fazer a superposição de efeitos. Vou considerar primeiro só o efeito da flexão e depois só a compressão. Pela força N. E vou dizer que essa situação inicial é a soma dessas duas. Tá? Bom, essa compressão, a flexão por si só, vai dar um diagrama assim, tração embaixo, compressão em cima.
E a compressão pela força N vai gerar uma distribuição uniforme de tensões de compressão. Tá? Quando eu somar essas duas coisas, o que vai acontecer? Aqui em cima vai ficar uma tensão de compressão grande e aqui embaixo vai depender de quem é maior. Se a tensão de tração provocada pelo momento ou a tensão de compressão provocada pela força normal. Né? Vejam, o nosso objetivo é calcular o maior P possível. Né? O maior P, esse é o objetivo desde o começo. E o P, quanto maior o P, maior essa tensão. Então vamos imaginar que o maior P corresponda à situação em que eu esgoto a capacidade, a tração aqui embaixo. Né? Nós vamos imaginar que aqui embaixo resulte uma tensão de tração. E dê um diagrama desse jeito. Tá? Quer dizer, se eu quero maximizar o P, vamos imaginar que essa tensão seja maior do que essa. Isso é favorável no sentido de a gente poder aplicar o maior valor possível de P. Tá? Então essa é a ideia. Dada essa compressão uniforme provocada por N, eu consigo aplicar uma tensão de tração maior aqui embaixo. Né? Essa compressão uniforme alivia as tensões de tração, que são o nosso problema. Né? Bom, nesse caso, não é sempre que isso acontece, mas nesse caso, pensem bem. Eu posso jogar com duas variáveis aqui, o P e o N. Não é? Não é razoável imaginar que o maior valor de P esteja associado a uma distribuição de tensões que aproveita ao máximo a capacidade resistente do material? Ou seja, o maior valor de P, é razoável supor, que seja aquele que faz com que essa tensão de tração seja a máxima tensão de tração que o material aguenta. E essa tensão de compressão seja a máxima tensão de compressão que o material aguenta. Mais do que isso não dá. Não é verdade? Bom, então eu tenho aqui um sistema que tem duas equações e duas incógnitas. Né? As duas incógnitas são P e N. A tensão máxima de compressão provocada aqui é o 100P dividido por 5.000, que é o W. Isso aqui é o P sobre 50. Né? E essa tensão aqui? Essa tensão é a força normal dividida pela área da seção. Né? É N, a área da seção transversal, é 12 vezes 50, igual a 600 centímetros quadrados. Né? Então aqui essa tensão máxima de compressão é N dividido por 600. A mesma coisa aqui embaixo. Tá? Então as duas incógnitas são P e N. Quais são as duas equações? Eu vou impor que essa tensão máxima de compressão, que é P sobre 50 mais N sobre 600, tem que dar 10. Né? E que essa tensão máxima de tração, que é P sobre 50 menos N sobre 600, tem que dar 1. Vou escrever as equações aqui, mas nem precisaria nesse caso. A conta que eu vou fazer é P sobre 50, P sobre 50, tudo em módulo, hein? Mais N sobre 600, eu vou impor que seja igual a 10. Né? Para aproveitar ao máximo a capacidade resistente à compressão aqui em cima. E aqui embaixo, P sobre 50 menos
N sobre 600, eu vou impor que seja igual a 1. Duas equações a duas incógnitas. Tá? Bom, vocês podem resolver esse sistema, vocês podem até resolver de cabeça. Quais são os números que somados dão 10 e subtraídos dão 1? Eu diria que esse aqui dá 5,5 e esse aqui dá 4,5, né? Tá certo? Então, a solução desse problema vai ser N sobre 600 igual a N sobre 600 igual a 4,5 vai dar N igual a 2.700, né? E a outra equação é que P sobre 50 é igual a 5,5. Portanto, P dá 275 kN. Tá certo? Olha, sem a força normal, que era o caso anterior, o máximo valor de P era 50. Com essa força normal de compressão, é a força de proteção que a gente fala, eu consigo aplicar um carregamento que é 5 vezes e meio maior do que o 50. 5 vezes e meio maior, né? 275 kN. Invertendo o raciocínio, aqui é um problema de verificação, um problema em que a estrutura já existe e a gente quer saber qual é o máximo carregamento que ela aguenta. Se fosse um problema de dimensionamento, em que eu tenho o carregamento e quero saber as dimensões, a estrutura com essa força de proteção ela pode ser muito mais esbelta do que se ela não tivesse a força de proteção. Ela pode ter altura muito menor, né? Por causa desse estado de compressão gerado pela proteção. Tá? Bom, é claro que isso tem um custo. Como é que a gente faz para introduzir uma força normal de compressão na barra? Existem duas maneiras. Uma delas, pelo menos duas maneiras, é a seguinte: a gente traciona o cabo que vai ali dentro, é um cabo de aço que a gente usa para introduzir essa força, a gente traciona um cabo, concreta a viga em volta desse cabo e depois corta as extremidades, né? Então o cabo tende a se retrair e ao se retrair ele gera esse esforço de compressão. Esse é um tipo de proteção. O outro tipo de proteção é assim: a gente deixa a gente concreta a viga já com um tubo lá dentro, uma bainha como a gente chama, né? Deixa um furo ali no meio. Depois que a viga já está concretada, o concreto já adquiriu a sua resistência adequada, a gente faz passar um cabo lá dentro, prende numa extremidade, puxa na outra e ancora. Aí o cabo tende a se retrair e gera esse esforço de compressão. Ambas soluções têm um custo, né? Mas esse custo da proteção resulta em estruturas muito mais esbeltas, mais resistentes, né? Como é que eu poderia melhorar ainda mais o desempenho dessa viga sem alterar o custo? Vejam, o problema dessa viga é que esse carregamento gera um momento fletor positivo, né? O momento fletor positivo é proporcional à força. Quanto maior essa força, maior o momento fletor. E quanto maior o momento fletor, maior a tensão de tração que tem que ser combatida pela proteção. Mas essencialmente o problema é esse diagrama de momentos aqui, a flexão que está gerando essa tração. Como é que eu poderia... Será que eu não poderia mexer nesse diagrama de momentos? Bom, aí vem a ideia da compressão excêntrica, que nós já discutimos anteriormente. Que tal se, em vez de aplicar a força normal no centro de gravidade, eu aplicasse a força normal
com uma excentricidade adequada. Eu vou chamar essa excentricidade da aplicação da força normal, eu vou chamar de E. Então essa distância aqui e essa valem E. Por que eu estou introduzindo essa excentricidade para baixo? É porque eu quero gerar nas extremidades da viga um momento fletor negativo. Esse momento fletor negativo, que está comprimindo embaixo e tracionando em cima, vai se superpor ao momento fletor positivo, aquele diagrama de momentos fletores positivos da barra provocado pela força P. Esse momento negativo nas extremidades vai aliviar o momento positivo provocado pelo carregamento P. Não é isso? Olha, vamos fazer o diagrama. Como é que fica o diagrama de momentos agora? Essa viga desse jeito, se a gente simplificar a representação do jeito que a gente está mais acostumado, é a mesma coisa que se eu tivesse o seguinte: o P aqui no meio do vão, essa força normal N na altura do centro de gravidade, mais o momento de transporte, que é NE. Momento de transporte para o centro de gravidade. Né? E do lado de cá é a mesma coisa que esse N e o NE tracionando em cima. Tá? Bom, então o diagrama de momentos fletores aqui vai ficar assim. Você se lembra como a gente faz o diagrama de momento quando tem momentos nas extremidades? Nós vimos isso no contexto das vigas contínuas. A gente marca os momentos de extremidade, NE aqui tracionando em cima, aqui é NE também tracionando em cima, mas esse traçado valeria também se esses momentos fossem diferentes, né? Aí a gente une esses dois pontos. Na hora de traçar o efeito do P, em vez de desenhar aquele diagrama triangular a partir do zero, a gente traça a partir dessa linha, que a gente chama de linha de fecho. Vou marcar o 100P a partir dessa posição aqui. Esse segmento total aqui é 100P. E aí eu vou unir as extremidades. Quem não se lembra disso, dá uma olhada depois nas videoaulas de R1, de vigas contínuas. Lá eu falo sobre isso. Tá? Então, olha, nesse traçado, isso tudo aqui é o 100P. Isso significa que o momento fletor nessa posição vai ser 100P menos NE. Tá? A ideia é de que quando a gente faz o traçado dessa forma, o diagrama de momentos resultante é isso aqui. Tá? Bom, então foi por isso que eu introduzi a força normal com essa excentricidade, para gerar um diagrama de momentos negativos que diminui o máximo momento fletor no meio do vão. Fica sendo 100P menos NE. Tá? Se o momento é menor, isso é bom, né? Ou se pensar de outra forma, aliviado por esse NE, esse valor de P pode ser maior. Tá? Vamos lembrar que
aqui também é flexão composta. Esse não é o único diagrama que a gente tem esse problema. Vai ter também a compressão simples. Só para a gente não esquecer, eu vou desenhar aqui. Então, além desse momento fletor, existe uma força normal P N de compressão. Tá? Bom, agora, do ponto de vista matemático, aparentemente a coisa complicou, porque agora eu tenho 3 variáveis. Eu tenho N, E e P. O que eu quero é o máximo valor de P. Né? Eu deveria montar, a rigor, inequações e resolver esse sistema de inequação, mas nós vamos resolver de um jeito mais de engenheiro. Né? Vamos pensar um pouco se dá para resolver de um jeito mais simples. Vejam, a princípio, se eu quero o maior valor de P, quanto maior esse produto NE, melhor. Quanto maior o momento negativo gerado pela protensão excêntrica, melhor. Maior vai ser o valor de P que eu posso aplicar. Agora, eu não posso aumentar à vontade o valor de NE, porque se eu aumentar demais o NE, eu posso ter problemas nessa seção, na seção do apoio. Então vamos começar analisando o que acontece no apoio. Bom, no apoio a situação existe a normal de compressão e mais um momento NE tracionando em cima. E esse problema nós vamos resolver por superposição. Esse problema original vai ser a soma desses dois. Então vamos lá. Essa flexão dá um negócio assim. Tração em cima, compressão embaixo. E essa compressão simples dá uma distribuição uniforme. Quando eu somar esses dois diagramas, vai dar uma compressão grande aqui embaixo. E a princípio, como eu quero o maior valor de NE possível, vamos imaginar que isso supere isso e resulte aqui uma tensão de tração. Tá? Esses módulos dessas tensões, a gente sabe quais são, né? Aqui é NE sobre 5.000. E aqui é N sobre 600. Tá? Veja, nessa seção do apoio, vocês concordam que a gente pode impor as tensões limites máximas outra vez? A gente pode jogar com duas variáveis, N e E. É razoável imaginar que a melhor situação seja quando essa tensão aqui é a tensão admissível à tração 1 e essa aqui é a tensão admissível à compressão 10. Melhor do que isso não dá. Não é? Então, outra vez, a conta é a mesma. São dois números que somados vão dar 10 e subtraídos vão dar 1. Não é isso? Ou seja, o N sobre 1 é 5,5, o outro é 4,5. Vai dar a mesma coisa do problema anterior. O N sobre 600 vai dar 4,5. Eu estou ficando meio sem espaço aqui. Deixa eu escrever aqui do lado, numa outra página. Então vamos lá. Esse número menos esse dá 1. Então esse é 5,5 e esse aqui é 4,5. Né? Então, outra vez, o N sobre 600 é 4,5. E daqui resulta que N é 2.700.
É o mesmo N do caso C. Tá? E esse outro número, NE sobre 5.000, tem que dar 5,5. Bom, se vocês pegarem esse N e substituírem aqui, vai resultar uma excentricidade de... Espera aí. De 10,2 centímetros. 10 centímetros. Tá? Esse par é o que otimiza o aproveitamento da seção transversal aqui nos apoios. Tá? Não dá para ter um NE maior do que esse. Se eu tiver um NE maior do que esse, vai estourar nas tensões limites, né? Com essa força normal. Bom, uma vez que eu tenho estabelecido o maior valor de NE possível, agora eu posso analisar o que está acontecendo no meio do vão. No meio do vão, qual que é a situação? Bom, no meio do vão vai ter a mesma força normal N e o momento 100P menos NE tracionando embaixo. Nós vamos resolver isso por superposição de efeitos. Aqui vai estar só o momento 100P menos NE. E aqui vai estar só a compressão simples. Tá? Eu acho que vocês já perceberam o que vai acontecer. Olha, aqui vai dar tração embaixo, compressão em cima. E aqui vai dar compressão simples, né? Distribuição uniforme. Né? Agora, esse número aqui, eu já sei quanto é o N sobre 600. Esse aqui já é 4,5. Já fixei isso. Tá certo? Então eu tenho aqui dois números que vão se somar e aqui eu tenho dois números que vão se subtrair. E um deles já é 4,5. Bom, isso significa que eu posso outra vez aproveitar ao máximo a capacidade resistente do material, né? Eu posso impor que ao fazer a composição desses dois, dê um negócio desse tipo. De modo que aqui dê 1 e aqui dê 10. Eu posso fazer isso porque esse aqui já é 4,5. E 4,5 é uma das soluções desse sistema. Tá certo? Ou seja, essa tensão aqui, que é o 100P menos NE dividido pelo W, vai ser 5,5. A outra equação é 100P menos NE, que é o momento no meio do vão, dividido pelo W, que é 5.000. Isso aqui vai dar 5,5. Usando os resultados anteriores, vocês vão chegar num P igual a 550 kN. Comparem com as situações anteriores, hein? Com a protensão centrada, dava 275 kN, metade disso.
e sem a proteção dava 50 kN. Usando a proteção excêntrica na posição correta, eu consegui multiplicar o carregamento transversal por 11. Imaginem para um dado carregamento como isso significaria uma estrutura bem mais esbelta, né? Se vocês compararem as pontes mais modernas com pontes antigas, elas são fininhas, são casquinhas assim, né? Na comparação, porque elas usam a proteção, tá? Só para encerrar essa discussão interessante, como é que eu poderia melhorar ainda mais o desempenho dessa estrutura, hein? Vejam que essa proteção excêntrica, ela melhorou as coisas aqui, né? Porque ela aliviou o momento positivo. Mas ela piorou aqui, porque gerou esse momento negativo. Quando a compressão era centrada, não tinha momento na extremidade, né? Então a compressão excêntrica melhorou as coisas aqui, mas piorou no apoio. Sabe o que dá para fazer também? Eu não vou entrar em detalhes nisso. Mas dá para a gente, né, não nesse primeiro modo de proteção, que a gente estica o cabo, concreta a viga embaixo, em volta e depois corta. Mas no segundo, em que a gente deixa uma bainha dentro do concreto e depois que endurecer a gente faz passar o cabo. Nessa segunda solução, a gente pode fazer com que a bainha seja assim, ó. A gente deixa um tubo com esse formato dentro da viga e faz passar o cabo depois. Por quê? Porque aí a proteção tem excentricidade zero aqui nas extremidades e nessa seção ela tem a excentricidade adequada, tá? Então dá para melhorar mais ainda. Isso vocês vão ver com cuidado no curso de estruturas de concreto, entender direitinho porque se o cabo tiver esse formato, a compressão é introduzida na posição que a gente quer, né? Isso é uma questão mais delicada, mas em linhas gerais ainda existe essa possibilidade, tá bom?